Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos hoje poder participar da ceia do Senhor. E eu gostaria de, antes do memorial da ceia do Senhor, ler um texto com vocês e fazer algumas considerações. A ceia do Senhor é um memorial. É um dos ritos da igreja. Nesse memorial nós lembramos da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus. É diante dessa mesa, e essa mesa que é uma réplica, é uma imagem da mesa que Jesus se assentou com os seus discípulos um pouco antes da Páscoa, um pouco antes de seu sacrifício. Nós nos assentamos nessa mesa e lembramos que é a partir desse sacrifício que nós iniciamos a nossa carreira, que nós iniciamos a nossa vida. É por esse sacrifício, por aquele sacrifício na cruz do Calvário, que nós somos santificados. E é muito importante nós lembrarmos que é naquele sacrifício que a mesa, que a ceia é um memorial do verdadeiro sacrifício. A ceia, o rito, o momento em que lembramos, não é o momento em que nos santificamos. Não é agora que você vai comer o pão, vai tomar do cálice, que você vai estar mais purificado para a sua semana. Não são esses elementos e não é participar desse culto que te torna santificado na presença de Jesus. Porque, na verdade, nenhum rito pode santificar, nenhum rito da igreja, seja ele a ceia, seja o batismo, seja os ritos de culto, é que santificam. Quando o autor aos Hebreus, no capítulo 9, está descrevendo e comparando a primeira aliança e a segunda aliança, a primeira aliança, a aliança mosaica, a aliança feita no deserto com o povo de Israel, e a segunda aliança, a aliança do sangue de Jesus, a aliança feita no Calvário, ele fala, olha só, a primeira aliança era baseada em regras, era baseada em símbolos, porque era apenas uma imagem, uma representação daquela aliança que haveria de vir. Porque a segunda aliança é mais completa, é mais plena do que a primeira, porque enquanto a primeira era baseada em regras cerimoniais, que tornavam pessoas puras ou impuras para participar de cerimônias, essa segunda aliança, ela tem a possibilidade, ela permite que nós adentremos o santuário de Deus livres, com a nossa consciência livre de culpa. Então o que acontece aqui nessa noite não é uma mera representação. Você está verdadeiramente no santuário de Deus, não aqui, nesse templo feito por mãos humanas. Você está no santuário de Deus porque o véu foi rasgado e o seu coração, a sua vida é recebida por Deus no santuário dele. Nós estamos aqui materializando aquilo que acontece e que está acontecendo espiritualmente. É por isso que aqui não é um templo. Aqui é o prédio da Igreja Batista Barão. Nós somos o templo. O povo que está reunido aqui é o templo do Espírito Santo. Só que na nossa caminhada de fé, por vezes a gente se perde um pouco em o que é rito e o que é realidade. O que é a verdade da minha fé e o que é a representação da minha fé. E tornamos a representação a realidade da nossa fé. E por isso temos uma fé muito mais representativa no domingo do que uma fé que move o nosso coração de segunda a sexta. A fé cristã não é uma fé ritualística dominical. A fé cristã é uma vida que se move durante todos os dias, um templo que se move, uma presença que se move aonde o povo de Deus se move. E eu queria ler com vocês, para falar um pouco sobre isso, capítulo 8 de João. Se você puder, por favor, abrir comigo, João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, porém,
foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se, começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente no chão e continuou escrevendo. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu vou fechar no verso 12, falando novamente ao povo. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Aqui para mim existe uma imagem muito clara entre o encontro com a religião e o encontro verdadeiro com Jesus. Essa passagem, essa história vivida por Jesus ali com os seus discípulos, deixa muito evidente as diferenças entre encontrar somente com a religião e encontrar verdadeiramente com Jesus. Viver somente a religião e viver a vida com Jesus Cristo. E aí meu convite para você que faz parte da nossa igreja, você que está visitando a nossa igreja e conhece o Evangelho, é para que você tente examinar o seu coração, entender se você tem vivido mais encontrando com a religião ou encontrando com Jesus. E talvez você que esteja aqui nessa noite ainda não conhece a Jesus, está conhecendo a nossa igreja, conhecendo a mensagem do Evangelho. Eu queria tentar te ajudar a compreender um pouco mais sobre essa diferença entre a religião somente e a vida com Jesus Cristo. Jesus tinha acabado de participar de uma das 3 principais festas do povo de Israel. Se você ler o capítulo 7 do Evangelho de João, ele tinha ido para a festa dos tabernáculos, que acontecia no dia 15 de um determinado mês, em que eles haviam acabado de fazer as colheitas, e eles celebravam durante uma semana essa colheita. Durante esse ritual judaico, durante essa festa judaica estabelecida na lei mosaica, Jesus tem alguns embates com os fariseus. E é interessante que Jesus participa de um rito estabelecido na lei, vivido por seu povo judeu, mas esse capítulo 8 começa dizendo: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Parece que o rito não satisfez Jesus, porque o rito em si, fora de sentido, fora de contexto, a alegria de uma festa, mesmo produzida por uma religião que teoricamente fala sobre o Deus verdadeiro, mas sem conseguir entender que o Deus verdadeiro estava ali na frente deles, na pessoa de Jesus de Nazaré, não podia compreender e não podia satisfazer a sede de Jesus de encontrar o seu Pai. É por isso que o rito não tem uma finalidade em si. Mesmo uma festa prescrita em lei não satisfez Jesus. Jesus precisou sair daquela festa e precisou ir para o Monte das Oliveiras para orar e para ali ter um encontro com Deus. Ele desce do Monte das Oliveiras, vai ao templo para voltar a ensinar. Ali no templo, talvez no pátio do templo, ele é abordado por alguns homens que faziam parte da religião judaica. Eram aqueles que ensinavam, eram aqueles que pregavam, eram aqueles que detinham ali a liderança do templo e do local onde Jesus estava. E aqueles mestres da lei querem perguntar a Jesus, querem arguir Jesus, querem confrontar Jesus sobre um traço da lei. Eles trazem uma mulher que realmente foi pega em adultério, que realmente cometeu um erro, que existia uma prescrição legal sobre adultério. E na verdade, quando eles falam que a lei
prescreve que a mulher seja apedrejada, eles erram, porque a lei, na verdade, dizia que tanto a mulher quanto o homem deveriam ser apedrejados. O mais interessante ainda de pensar em termos legais é que quando a gente lê o Sermão do Monte, quando a gente lê o capítulo 5, quando Jesus fala sobre adultério, porque Jesus fala sobre adultério, Jesus tem uma métrica ainda maior. Se aqueles homens estavam enfurecidos porque um casal foi pego em adultério, Jesus diz e ensina para os seus discípulos que todo aquele que olha para uma mulher com desejo adultera no seu coração. Essa é a grande diferença entre a lei, a primeira aliança e a segunda aliança. Jesus consegue enxergar, e ele fala isso mais claro em Mateus capítulo 15, que a maldade não está somente naquilo que é visto para fora, naquilo que é colocado para fora, mas a maldade, ela habita no coração humano. E enquanto a primeira aliança está preocupada com a moralidade, está preocupada em cercear e trazer ali manifestações de santidade externas, a santidade de Jesus é um convite à mudança do coração. E isso é chave para que a gente entenda o porquê que Jesus pode dizer para aquela mulher, vai e não peques mais. Porque se tem uma pessoa que podia pegar uma pedra e tacar naquela mulher, era Jesus. Porque a gente sabe que o Cordeiro de Deus habitou entre nós e não teve pecado. E a forma que Jesus contrapõe os fariseus é, se alguém aqui não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Ele mesmo está falando e ele mesmo poderia apedrejar, porque o problema é que Jesus ele teria que ter pedra para todo mundo. Ele teria que tacar pedra em todo mundo. Ele teria que tacar pedra no fariseu, no templo, em todo mundo. E é por isso que a gente precisa observar, porque a religião é incapaz de santificar o coração do homem. A sua religiosidade, por mais que você seja prosélito, por mais que você seja ali firme na sua religião, por mais que você cumpra todos os ritos, por mais que você venha aqui todo primeiro domingo, participe da ceia do Senhor, por mais que você já tenha participado do batismo, Lutero dizia que, por vezes, o velho homem sabe nadar. Não é o batismo que te santifica, não é participar do rito que te santifica. E aí, por isso eu queria nessa noite comparar, em primeiro lugar, o encontro com a religião aprisiona, o encontro com Cristo liberta. O texto no verso 3 diz que os fariseus e os mestres da lei trouxeram. O verbo grego é um pouco mais enfático, um pouco mais intenso. O verbo grego quer dizer, os mestres da lei, os fariseus, a arrastaram, a pegaram certas de que estavam ali prendendo um criminoso. Eles pegaram aquela mulher, prenderam aquela mulher, agarraram aquela mulher. Não somente trouxeram pela mão, mas eles a agarraram porque eles as estavam condenando. As estavam aprisionando através da religião e do parâmetro moral deles. A religião está preocupada com as regras de fé que são cumpridas. A religião quer que a métrica de fé, quer que a métrica do culto aconteça certinho. É quando você está no culto e aí tem uma criança chorando, tem uma criança ali brincando, alguém correndo, isso atrapalha, acaba com o seu culto. Eu não consigo cultuar porque tem uma criança correndo. É quando alguém erra o tom da música e, poxa, eu não consigo cultuar, porque não satisfez. É quando o pastor prega e a palavra não é como eu esperava. É quando acontece algo aqui que tira a gente do nosso conforto, daquilo que a gente está acostumado como religião, com aquilo que a gente está acostumado na nossa prática de fé, e tira a gente da normalidade e a gente acha que as coisas não aconteceram como devia ter acontecido. É com isso que eles estão preocupados. Eles são incapazes de olhar para aquela mulher como um ser humano. A religião é incapaz de tratar pessoas como pessoas. Estava falando com os nossos jovens pela manhã. O culto público perde 50% do seu significado se você vem aqui, senta no seu banco e não conversa com ninguém. Eu digo 50% porque eu não sou Deus para definir o propósito de nada. Mas nós saímos das nossas casas, dos nossos bairros, pegamos carros, transportes e viemos para cá encontrar com gente. Gente que é templo do Espírito Santo.
Nós não viemos aqui encontrar com o clero. Nós não viemos encontrar aqui com os sacerdotes, porque todos somos sacerdotes. Entender que o clero é que fala, entender que existe alguém melhor que fala, entender que existe a esfera de manifestação espiritual que alguém produz para mim, é ser consumidor da fé. É religião, é consumir a fé do outro. Nós viemos aqui cultuar ao Senhor juntos, e todos nós aqui, o culto público é o culto dos iguais. Não existe ninguém mais santo aqui, nem o pastor, nem a banda, nem quem está transmitindo, não existe ninguém mais santo. Esse aqui é o culto dos irmãos, esse aqui é o encontro da família na fé, esse aqui é o encontro dos iguais, porque somos iguais diante de Deus, porque a única diferença que temos aqui no nosso coração é que somos salvos, temos a marca do Cordeiro, somos salvos por Jesus. Essa é a nossa diferença. Eu falo, mas se eu for cantar aqui, aí sim o culto não vai acontecer mesmo. Aí eu sei que eu atrapalho o culto se eu cantar. É por isso que eu não canto. De vez em quando eu faço a figuração no coral aqui, mas é só para dar uma presença. Mas vocês, nós todos que estamos aqui, o culto é da gente. Nós não estamos numa métrica religiosa aqui, eu não estou produzindo algo aqui, eu não sou um produto que vocês estão consumindo. Nós estamos aqui ouvindo a voz do Espírito Santo juntos, e é por isso que eu preciso manifestar o meu dom na frente de vocês, para que a igreja seja edificada, para que nós conheçamos a palavra juntos, para que nós entendamos aquilo que o Espírito Santo quer nos revelar, para que a gente conheça um pouco mais da palavra de Deus. Tudo que é manifesto no culto público, tudo que é manifesto naquilo que a igreja faz, tem um único sentido: nos lembrar que existe o tabernáculo eterno, nos lembrar que existe a palavra eterna. Quando a igreja canta para que a palavra seja pregada. A música na igreja tem uma função de ensino da palavra eterna. Música é uma representação, um ritual temporal, que se for um fim em si mesmo não tem sentido nenhum. Pregação, se for pregação para falar sobre mim, para falar sobre você, para te dar palavras positivas apenas, tem sentido só temporal e não tem sentido de existir dentro de um culto público. É por isso que o que precisa ser exposto é a palavra de Deus. A manifestação do nosso carinho, do nosso abraço, não tem sentido somente temporal, momentâneo, mas existem pessoas aqui que se sentem amadas por Deus porque você deu um abraço. Na minha antiga igreja, eu tive a oportunidade de batizar o meu ex-sócio e a esposa deles. Eu convidava eles recorrentemente para a igreja, eles às vezes iam lá. E aí chegou um tempo que eles iam na igreja e ninguém falava com eles. E eles falaram: poxa, eu não vou ficar sentando lá, ninguém vai falar comigo, nada vai acontecer. Então eu prefiro ir para um outro lugar, encontrar com a minha família num lugar que eu seja querido. E aí eu continuei convidando, a gente fez alguma dessas cantatas lá, e aí eu convidei eles e eles foram. E uma irmãzinha, irmã Rita, sem cargo, pouco se ouvia a voz daquela mulher na igreja, sem nenhuma estrutura atrás dela, ela foi cumprimentar e falou assim: ó, eu senti a falta de vocês, o Wellington e Tabata. Ela sabia o nome deles. Eu senti a falta de vocês, eu tenho orado por vocês desde que vocês vieram aqui na igreja. E eles dois falaram para mim que ficaram na igreja por causa do cumprimento daquela mulher. Porque o culto não é meu. A palavra não é do pastor. O culto é da igreja. A manifestação espiritual é do templo do Espírito Santo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. A religião é incapaz de ver essa mulher aqui como gente. Ela só é alguém que simboliza a quebra da lei. Ela só é alguém que precisa ser castigada porque não viveu os parâmetros da moralidade judaica. Ela não é uma pessoa. Ela não é alguém que precisa ser ouvida. E essa para mim é a segunda característica de Jesus. O encontro com a religião acusa. O encontro com Jesus é de escuta. Algumas pessoas ficam tentando identificar o que Jesus estava escrevendo no chão. Eu confesso que eu resumo a minha interpretação enquanto aqueles homens estavam falando, Jesus estava querendo ouvir a eles e aquela mulher. De tanto que quando Jesus fala
retruca eles, o texto diz, e ele voltou a escrever, porque ele queria ouvir. Às vezes você vem num culto e você não se sente arrependido, você se sente acusado. Existe gente que você ouve, eu estava compartilhando isso com o pessoal, existem pregadores que eu ouço e às vezes eu falo assim, cara, será que eu sou crente mesmo? Porque eu não consigo atingir esse padrão aí que esse cara está falando, não. É muito alto para mim. É impossível eu conseguir alcançar esse nível de cristianismo que alguns pregam. O encontro com a religião acusa, o encontro com Jesus é um encontro de escuta. Sabe por quê? Jesus vira para aqueles homens e fala assim, olha só, se existe alguém aqui que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que Jesus está falando em resumo é, a lei também tem algo contra você. Jesus já tinha ensinado isso também no Sermão do Monte. Olha só, da mesma medida que você julgar alguém, essa medida vai ser usada para te julgar. Na verdade, todos nós somos iguais, porque lá no Éden, não sei se vocês lembram dessa cena, talvez poética ali do Éden, em que Deus vai procurar Adão e Eva, e ele fala, Adão, onde você está? A Bíblia afirma que não existe lugar no céu, na terra, embaixo da terra, que a gente possa fugir da presença de Deus. O GPS de Deus está sempre ligado. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Para mim, a pergunta de Deus para Adão, de onde você está, é, Adão, onde está o Adão que eu criei? Onde está o Adão que eu criei? Onde está o homem que eu criei? Porque esse homem que eu estou vendo agora está desconfigurado. Essa humanidade que eu estou vendo agora está descaracterizada da minha criação. Ela está diferente, a imagem e semelhança está quebrada. Eu não consigo. Onde está o Adão? Onde está aquele Adão que eu criei? Sabe qual a grande diferença de encontrar a Jesus? Que nessa noite, quando Jesus olha para a minha vida, quando Deus olha para a minha vida, Ele não está perguntando onde está o André. Porque a imagem do André, feita por Deus, foi refeita na cruz do Calvário. Ele me encontra comigo e Ele me faz me encontrar com quem eu sou verdadeiramente. Ele não está mais olhando para baixo, para aqueles que têm a marca do Cordeiro, para aqueles que seguem Jesus Cristo. Deus não está mais olhando para uma humanidade desconfigurada. Mas nessa noite, volto a repetir o que falei no domingo passado, quando Deus olha para nessa noite para nós aqui, quando Ele olha para a sua vida, eu não sei quais são os erros que você comete, eu não sei aonde tem sido difícil você caminhar com Jesus, mas nessa noite, quando Ele olha para você, Ele te enxerga como santo, como obediente, como perfeito. É por isso que Paulo inicia todas as cartas, inclusive a carta para a igreja de Corinto, que existia filho com mãe, que existia imoralidade sexual, que existiam irmãos se processando, que existiam brigas ali, que existiam manifestações desordenadas. Paulo começa a carta dizendo aos santos e amados em Cristo Jesus, porque santidade não está na religião, santidade está na marca do Cordeiro que foi feita na cruz do Calvário. É isso que nós lembramos nessa noite. Existe uma vida verdadeira em Jesus Cristo, e o convite para todos nós aqui, olha só, há acesso, há possibilidade, você pode sim caminhar com Jesus Cristo, porque Ele sim, Ele ouve você, Ele quer ouvir o que tem sido difícil para você, e Ele te aceita, Ele te acolhe, e Ele te dá a possibilidade de uma nova vida. E essa é a terceira característica com a qual eu queria terminar. Se em primeiro lugar, seu encontro com a religião aprisiona, prende, com Cristo eu sou livre. É por isso que esse texto termina dizendo, vá. A religião te torna dependente dos ritos. A religião quer te fazer dependente dos aptos, dos poderosos. Jesus Cristo te liberta. Se você for ler, a gente estava na IBD com os jovens agora, lendo 1 Pedro capítulo 2. Somos chamados a ser peregrinos nessa terra, mas cidadãos honestos, que respeitam a autoridade, que vivem a verdade da fé cristã, não aprisionadas aqui dentro desse templo, nos ritos religiosos, mas sendo cidadãos relevantes lá fora. Somos livres para fazer nossas carreiras, somos livres para constituir nossas famílias, nós somos livres para não estarmos enraizados e limitados em quem nós somos.
E é por isso que ele nos ouve, ele ouve esse sussurro de quem quer se libertar, de quem reconhece, de que está preso em algumas manias, em alguns defeitos que estão, na verdade, lá dentro do coração. E é por isso que, em terceiro lugar, enquanto a religião condena, Cristo instrui. Ali, religião condena, você tem que pagar alguma coisa, você tem que dar o dinheiro, você tem que fazer algum ritual, você tem que fazer alguma coisa para pagar a pena pelos seus pecados. Cristo instrui. E é por isso que ele vira para essa mulher e fala assim: vá e abandone sua vida de pecado, vá e não peques mais. Vá, porque a partir de hoje e para sempre você não vai mais sozinha, você vai a partir do encontro comigo, você vai, mas você vai agora comigo, caminhando contigo todos os dias, entendendo os meus princípios, entendendo a minha vontade, entendendo a minha companhia, entendendo a minha santidade, entendendo o meu amor por você. Você pode ir, você não está presa, você não vai ser morta, você não vai ser enjaulada, você não vai estar aprisionada a algo ou alguém, você está livre, você pode andar porque você vai caminhar contigo para sempre. Eu estarei ao seu lado até a consumação dos séculos. Essa é a diferença entre eu me sentir aprisionado aos ritos que me santificam, entre eu me sentir acusado toda vez que eu sento num banco de uma igreja, entre eu me sentir condenado toda vez que eu entro e ouço alguém falar, ou, nessa noite, eu entender que Cristo me liberta de mim mesmo. O encontro com Cristo não é uma limitação dos prazeres que podemos viver nesse mundo, mas é sim uma ampliação de todo o prazer que o mundo pode nos dar. Não há vida mais prazerosa do que a vida com Jesus Cristo. Eu posso entender que nessa noite Cristo me ouve, que Cristo me conhece, conhece sim seus erros, não quer que você seja adúltero, não quer que você seja assassino, não quer que você viva de uma forma gananciosa, não quer, mas Ele te ouve nessa noite, e Ele te instrui. Olha só, eu te acolho, eu te ouço, mas a partir de hoje eu quero te fazer um convite. Vá, mas vá comigo. Vá comigo porque eu tenho planos perfeitos para a sua vida. Vá comigo porque eu vou te instruir na caminhada. Eu não estou te condenando. Eu não vim ao mundo para condenar. Eu vim ao mundo para salvar. João capítulo 3, verso 17. Eu vim ao mundo salvar você do escuro da sua própria opinião, do escuro dos seus próprios desejos, do vazio de viver uma vida para si. Eu vim te salvar de uma vida condenada a estar distante de um Deus que tem planos e projetos perfeitos para você. Eu vim te revelar que é uma vontade eterna do Deus que criou o universo, do Deus que fez todas as coisas, do Deus que organizou todas as coisas. Ele mesmo quer organizar a sua vida. Ele mesmo quer apresentar esse amor a você, quer apresentar essa instrução, quer apresentar essa liberdade de vida. E eu queria te fazer um convite nessa noite, antes de nós ceiarmos. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu não sei qual é a sua história. Se a religião não te ouve, eu quero te dizer hoje que Jesus Cristo te ouve. E Jesus Cristo conhece a sua história. Se a religião te acusa, eu quero te dizer nessa noite que Cristo te acolhe, te salva, te liberta. Se a religião te condena, nessa noite eu quero te dizer que Cristo te salva e te instrui. Se você nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, quer dizer, olha, eu quero caminhar, eu quero ir a partir dele, eu quero ir a partir desse encontro, existe uma voz no meu coração afirmando ao meu coração que eu posso me entregar a Jesus, que essas palavras são verdade.
eu quero te convidar a fazer uma oração. Eu quero apenas te ajudar a entregar a sua vida a Jesus. Se você deseja assim nessa noite, fale assim no seu coração: Senhor Jesus, Tu conheces a minha história, Tu conheces as minhas dores, Tu conheces os meus erros. Mas nessa noite eu entendo que eu sou aceito e amado por Ti. E por isso eu não quero mais depender desses erros e dessas dores. Mas eu quero basear a minha vida nesse amor que eu recebo de Ti. Por isso eu decido entregar o meu coração ao Senhor. Talvez você queira agora falar com as suas palavras para Deus. Falar um pouco das dores que você tem sentido agora. Faça isso agora. Talvez você esteja há algum tempo decepcionado com a religião, afastado da igreja. Talvez seja nessa noite que Deus esteja te convidando de volta a caminhar com Jesus, no meio do povo dele, no meio das dificuldades do relacionamento humano, mas caminhar com Ele, para assim caminhar com a igreja. Nós estamos todos de olhos fechados aqui e eu queria saber se nessa noite alguém entregou a sua vida ao Senhor. Alguém fez essa oração entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Se você fez essa oração, eu quero te convidar a fazer um sinal com a sua mão agora. Levante sua mão, por favor. Amém, pode abaixar sua mão. Mais alguém nessa noite fez essa oração entregando a sua vida? Amém, pode abaixar sua mão. Mais alguém nessa noite tomou essa decisão? Amém, pode abaixar a sua mão. Mais alguém nessa noite que quer falar: Senhor Jesus, eu quero ir contigo, eu não quero mais caminhar sozinho, eu não quero mais caminhar sozinha, eu não quero mais pautar a vida nos meus erros, nos meus achismos, nem nas acusações que eu recebo, eu quero basear a minha vida no seu amor. Alguém quer tomar essa decisão nessa noite? Senhor, nós te adoramos e nós celebramos o teu nome, porque há salvação em Cristo Jesus, há liberdade em Cristo Jesus. Senhor, nós te pedimos perdão, porque por vezes somos tão cruéis uns com os outros. Condenamos, julgamos, separamos, cerceamos. E Deus, Tu nos aceita. O Senhor tinha pedras para jogar em mim, mas o Senhor resolveu me amar e me salvar. Me ajuda, Senhor, a não jogar pedra em outras pessoas. Nos ajuda como igreja, Deus, a não apedrejar, mas ouvir, conhecer, instruir, para que o mundo te conheça e para que o mundo seja salvo pelo teu nome. Recebe essas pessoas hoje no teu altar, Pai. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós agora vamos participar do Memorial da Ceia do Senhor. Queria convidar nossos irmãos diáconos para estarem aqui à frente. Não sei se você recebeu o cálice quando chegou.